Olá pessoal, vamos discutir um pouco sobre pneumoconioses, ok? Inicialmente vamos fazer um apanhado sobre a fisiopatologia geral dessas doenças e depois vamos começar a explicar cada uma delas, no caso, as que têm mais relevância do ponto de vista clínico, ok? Bom, então primeiramente, basicamente as pneumoconioses é um grupo de doenças que envolve uma resposta inflamatória pulmonar sem associação com a neoplasia e o agente etiopatogênico básico de todas as pneumoconioses é uma poeira, seja ela orgânica ou inorgânica. Outros elementos também podem desencadear pneumoconiose, como fumaças, vapores, e, de maneira geral, tanto essas poeiras quanto essas fumaças são encontradas em locais de trabalho, de maneira que esse grupo tem muita relação com a medicina ocupacional. Outro elemento importante é que o próprio ambiente urbano é rico nessas poeiras e nessas fumaças e vapores. Portanto, a própria poluição pode desencadear um quadro de comprometimento pulmonar de maneira semelhante. E, inclusive, pode agravar uma pneumoconiose que já possa estar instalada em um trabalhador. Logo, devido a essa relação, principalmente com a questão da medicina ocupacional, determinar o nexo causal é fundamental, uma vez que o trabalhador pode se beneficiar de alguns benefícios, uma vez que seja comprovado que ele obteve a doença mediante o trabalho, ok? Bom, do ponto de vista então da história natural, o elemento mais importante é a inalação dessa poeira. E dependendo do quanto o indivíduo inala, ou seja, a quantidade de partícula presente no ambiente, ou então por quanto tempo esse indivíduo ficou inalando, se várias vezes no dia ou durante um longo período de tempo. E terceiro, se o sistema respiratório possui todos os mecanismos de defesa eficazes e dessa forma diminui a concentração dessa poeira no sistema respiratório. Elementos associados à questão da partícula, ou seja, da poeira, envolvem, primeiro, tamanho e a fórmula da partícula, porque dependendo do tamanho, principalmente as partículas menores, especialmente aquelas de 1 a 5 micrômetros, ou então o formato específico da partícula, predispõe elas a caírem, a chegarem mais fundo no trato respiratório e, portanto, causar mais lesões no parênquima pulmonar. Segundo ponto, as propriedades físico-químicas da partícula, principalmente a questão da solubilidade dela, influencia na capacidade da partícula adentrar no tecido pulmonar, inclusive ganhar um espaço intercelular. E finalmente, como nós comentamos, existem poeiras específicas obtidas principalmente em região de trabalho, mas tranquilamente a poluição e o tabagismo podem funcionar como elementos de pneumoconiose ou, pior, podem agravar uma pneumoconiose que já existe. Então é sempre importante que se pesquise efeitos irritantes adicionais. Então, do ponto de vista de base, o início é a inalação dessa poeira. Contudo, essa poeira, seja ela orgânica ou inorgânica, é um corpo estranho. E por muito tempo se perguntava como que uma poeira, ou metal pesado, ou algo inorgânico conseguiria desencadear uma resposta inflamatória a ponto de causar uma fibrose maciça no pulmão e delimitar a perda da função pulmonar importante. Bom, foi apenas depois de muito tempo pesquisando os receptores associados às pneumoconioses que se descobriu que, na verdade, o receptor envolvido é um receptor chamado NALP3 do complexo inflamassoma. E esse receptor NALP3 ele pode ser ativado não apenas pelos padrões moleculares associados a patógenos e padrões moleculares associados ao dano, mas ele também pode ser ativado por elementos inertes, por corpos estranhos. Então entraria nesse grupo as poeiras, entraria nesse grupo, por exemplo, os cristais de ácido úrico, classicamente associados à gota. Portanto, outros elementos inorgânicos também podem causar inflamação a partir da ativação desse receptor. E aí daqui a pouco a gente vai ver que esse receptor NALP3 inflamassoma, ele ativa uma enzima intracelular chamada caspase 1, e essa caspase 1 vai ter uma função muito importante, que é a síntese de um precursor pró-inflamatório muito importante, que é a interleucina 1 beta. Do ponto de vista clínico e radiológico, nós vamos classificar as pneumoconioses como fibrogênicas e não fibrogênicas, ou seja, se elas induzem ou não uma fibrose importante do parênquima pulmonar. As três principais poeiras que nós vamos estudar, basicamente inorgânicas, seriam o carvão, a sílica e o asbestos. E nós vamos colocar um grande grupo de poeiras orgânicas que causaria a chamada pneumonia de hipersensibilidade. Essas quatro são as mais relevantes. Mas vejam na tabela
principalmente aqui em relação aos agentes etiológicos que nós temos. Então, vários metais pesados ou outras rochas, além de vários metabólitos que podem ser encontrados na indústria, podem desencadear também uma resposta de pneumoconiose, que vai desde uma pneumoconiose simples não fibrogênica até uma fibrose intersticial difusa, ou então outras lesões consideradas não típicas, como por exemplo, lesões sarcoides símiles, a pneumonia de células gigantes e a bronquiolite linfocítica ou peribronquiolite com nódulos linfóides, que a gente vai ver que pode dar um comprometimento semelhante à bronquiolite obliterante, ok? Bom, nessa imagem nós temos agora a representação da ativação do complexo NALP3 inflamassoma. Então, inicialmente, nós temos aqui a poeira, mas como nós discutimos, não precisa ser obrigatoriamente uma poeira, pode ser cristal de ácido úrico, ou pode ser um pump, um dump. Uma vez que esse elemento ele é introduzido, ou seja, ele ganha a célula, no caso macrófago, ela vai encontrar o complexo NALP3, e esse complexo NALP3 se encontra inativo na forma desse grampo. Quando o NALP3 entra em contato com um elemento que pode ativá-lo, o NALP3 se abre, e uma vez que ele está aberto, alguns complexos enzimáticos são expressos, e a expressão desses complexos enzimáticos faz com que a enzima chamada procaspase 1 seja ativada. Uma vez que a enzima procaspase 1 é ativada, ela tem uma função como se fosse uma tesoura, e ela vai quebrar uma proteína muito importante, que é a interleucina 1. A partir do momento que ela quebra a interleucina 1, ela forma a chamada interleucina 1 beta, ou interleucina 18, que tem função pró-inflamatória. E aí, então, o macrófago secreta essa interleucina 1 beta e essa citocina tem poder de desencadear uma resposta inflamatória sistêmica. Por isso que uma partícula inerte pode tranquilamente desencadear um processo inflamatório tão avançado e tão exuberante como nós vemos nas pneumoconioses. E um ponto importante é que, apesar de todas elas ativarem o complexo NALP3 inflamassoma, a quantidade de mediadores pró-inflamatórios e a resposta com as outras células que compõem o sistema respiratório podem desencadear padrões morfológicos distintos. Então, em relação a isso, por exemplo, nós temos aqui a estrutura alveolar, com os pneumócitos e os macrófagos intraalveolares, e nós temos a exposição à poeira. Como nós discutimos as três principais, nós vamos discutir o carvão, a sílica e o asbestos. O carvão, quando inalado, ele vai ser então fagocitado pelos macrófagos alveolares e a ativação desses macrófagos vai desencadear uma destruição da região do espaço alveolar, formando uma alteração muito parecida com o enfisema pulmonar. E, portanto, a pneumoconiose dos mineradores de carvão habitualmente apresenta algumas manifestações clínicas e algumas alterações espirométricas de padrão semelhante ao DPOC. Já a inalação de sílica, ela desencadeia um outro padrão, que é o padrão de formação de nódulos fibróticos densos e uma importante fibrose do parênquima pulmonar. Consequentemente, leva um padrão muito mais restritivo na espirometria do que um padrão obstrutivo. Já o asbesto, ele faz duas coisas. Ele faz tanto o padrão enfisematoso quanto o padrão de fibrose intersticial. Portanto, a espirometria pode ter esse padrão misto, tanto obstrutivo quanto restritivo. Por isso que, na verdade, o aspecto clínico das pneumoconioses é muito variado. E o mais importante é realmente detectar qual que é a poeira que iniciou o processo e que está desencadeando as manifestações clínicas e, consequentemente, as alterações pulmonares. Ok? Então, feita essa introdução de pneumoconiose, nós vamos entrar nas principais pneumoconioses. Muito obrigado.